O Lênio e Fernando, eu convidei para subir aqui antes, para entrar na resenha com vocês, o nosso próximo entrevistado, que é o Pedro Abramovay, né, que está lançando. Suba na canoa, Pedro, aí já entra na resenha, tudo advogado aqui, só eu e Dri aqui, né? Que perigo! Pedro lançou, né? Eu tive no lançamento em Brasília, esse livro aqui, que se chama A Democracia Equilibrista, Políticos e Burocratas no Brasil, da Companhia das Letras, dele e da Gabriela Lota. Eu falei, não, Pedro, você tem que ir lá para a gente bater um papo. Eu falei, pô, sobe antes, vamos entrar nessa resenha, porque o Pedro fez uma sequência de tweets, e esse é um tema que a imprensa agora decidiu que é o principal problema do país. E eu queria ouvir o Fernando Fernandes e o Lênio sobre isso aqui. Eu vou ler aqui, vou jogar na tela, né, Adri? Como é que faz aqui? Deixa eu ver. Eu jogo aqui. Joga aí, né? A Adri vai pondo na tela. O Pedro diz o seguinte: a vedação de que pessoas que nos últimos 3 anos estiveram em direção partidária ou participaram de campanha tenham cargos de direção estatais é absurda e é apenas mais um capítulo da criminalização da política. Esse dispositivo, incluído na Lei 13.303 de 2016, é uma resposta explícita e uma demanda da Lava Jato. O que é muito curioso, afinal, os diretores da Petrobras presos não se encaixam nessas vedações. Nestor Severo, Jorge Zedala, Renato Duque, Paulo Roberto Costa. Os 4 denunciados e presos pela Lava Jato não eram políticos, sendo que 2 deles eram de carreira, e aí ele segue falando sobre essa questão. Primeiro, boa tarde, Pedro, seja bem-vindo aqui ao nosso Fórum 11h30, e aí queria colocar esse tema na mesa, começando por você que está chegando aqui. Você explicasse um pouco esse tweet, falasse. Me permita só uma pergunta a ele rapidamente, comparar isso o seguinte, se nós temos 3 anos para que o Moro fosse candidato, para que o Dallagnol fosse candidato. Quer dizer, que tipo de prazo é esse que não é colocado aos próprios juízes? Né? A gente falou de arma, e eles adoram falar de foro de prerrogativa e etc., mas os juízes e promotores têm foro de prerrogativa 24 horas por dia, têm porte de arma, ou seja, só uma pergunta. É isso, era a minha pergunta também, quer dizer, só serve para um lado, nitidamente, Pedro tem razão, é uma criminalização da política, quer dizer, você protege um grupo lavajatista nitidamente e abriu o caminho para eles, e tanto é que se deram bem, né? E, por outro lado, diga aí, Pedro. Com certeza, não. Boa tarde, Rovai, Dri, e, bom, muito feliz de estar aqui com o Fernando e com o Lênio, e boa tarde a todas e todos que estão ouvindo a gente. Eu acho até com relação à quarentena para juiz, eu acho que deveria existir, porque aí, claro, você tem conflitos de interesse evidentes, né? Agora, o que eles tentam colocar com essa vedação na lei, e aí nem estou entrando numa crítica geral à lei de estatais, que acho que pode ter coisas positivas ali, mas esse dispositivo especificamente, ele está proibindo que pessoas que participaram da política, né, porque fala ou dirigente partidário ou que participaram de campanha, e aí criaram uma interpretação para isso, que é uma interpretação maluca, que é qualquer pessoa que contribuiu intelectualmente com a campanha ficaria vedado também. Mas qualquer pessoa assim não pode ter um papel de diretor da estatal e automaticamente se fala por que não se pode, porque precisa ter gente técnica, por que não se pode politizar a gestão das estatais. É tão complicado que tem que analisar várias camadas aí. A primeira é claro que se tem que politizar, quer dizer, a concepção de política como algo negativa é que está na raiz do problema. Quer dizer, a empresa pode ser contra existir empresa estatal, né? Você pode ser, e tem gente que privatizar tudo e tal. Enquanto elas forem estatais, é evidente que elas obedecem tanto uma visão técnica, tem que ter boa gestão, etc., quanto uma visão política, e que o jeito de você tratar as estatais vai mudar de acordo com quem ganha a eleição. Isso é a democracia. Não só as estatais, como a gestão dos ministérios, do Ministério da Educação, etc. Você tem que estar protegido de influências nocivas, tanto do setor privado, que são muitas,
né? E a maioria, acho que é inclusive talvez maiores do que da política, né? Porque tem interesse se aquela empresa estatal vai beneficiar um setor privado ou outro, etc. Acho que é claro que você tem que ter um olhar atento para não ter, quanto do mundo da política, que existe corrupção, etc. Mas você não faz isso nem barrando pessoas que vêm do setor privado para poder assumir espaço na estatal e nem barrando pessoas que vêm da política. Tem que ser pessoa séria, tem que ter currículo, pode eventualmente, mas tem outros critérios, não ter condenação criminal, não está impedido de exercer essas atividades de gestão, né? Tem penas que impedem as pessoas de exercer atividade de gestão. Tudo isso está certo. Agora, dizer que porque a pessoa, né, participou de uma elaboração de programa, ela não pode assumir, ou mesmo um dirigente partidário, alguém que participou de campanha, né, que não pode assumir nenhum cargo na estatal, não tem nenhuma lógica real de gestão. E aí, acho que o exemplo que eu dou tem alguma coisa no mundo que tenha alguma lei no planeta nesse sentido, Pedro? Não, e nem o setor privado pratica isso. Quer dizer, você pega o governador Antônio Brito, que depois saiu para ir para o setor privado, Ciro Gomes, etc. Nelson Jobim contrata pessoas que tiveram cargos públicos, que participaram de campanha, porque muitas vezes são pessoas técnicas, exatamente. O que você está dizendo é que existem dois mundos, o dos técnicos impolutos e admirados pela Lava Jato, e o da poluição, o da corrupção, que é todo mundo que está na política e, portanto, toda a democracia, né? Então, o que você está dizendo é a democracia é corrupção, né? E existe essa casta técnica, etc., que não pode tocar a mão na política, senão fica sujo e incapaz de fazer qualquer gestão pública. Não tem nada mais autoritário que isso, né? Uma ilusão de dizer que o técnico é apolítico. Quando nós vimos que claramente o juiz Sérgio Moro, Delanhol, não tinham nada de apolítico nem de imparciais. Vamos fazer o seguinte. Político é um gesto político, né? E o que você acha da gente estender essa restrição de 3 anos, em vez de revogá-la, colocar o seguinte: vamos impedir também que todos os professores universitários também possam exercer qualquer cargo estatal? É dizer que o conhecimento universitário ele não serve para nada. Você vai criando restrições para impedir. E, na verdade, é o seguinte, né? Afinal de contas, o que ganhou a eleição foi um projeto de país, um projeto de governo. Dizer que quem contribuiu para isso não pode exercer cargo é um absurdo. Não, e a função justamente é fazer políticas públicas, né? Não são técnicos, né? Esse é o fundamental, né? Ô, Lênio, eu queria te ouvir nisso, sabe por quê? Porque esse virou o tema da mídia. Ontem parece que os canais aí de televisão aberta tal só trataram disso. Capas de jornais hoje, Folha, Estado, Globo, todos, se não manchetando, na submanchete. Já tem gente, inclusive, do lado de cá, criticando o governo por ter mudado essa lei. A importância disso para um país, né, que está sob a beira do fascismo. Nós temos uma questão da nossa formação, né, que é um udenismo latente. Básico, né? Sempre o moralismo, e claro, um moralismo que beneficie uma clara divisão, né? Por exemplo, entre o impoluto técnico, né? Tanto é que o outsider, por que o outsider, Pedro? Por que o outsider entrou na política com a Lava Jato? A Lava Jato destrói, criminaliza a política, fragiliza as instituições e abre caminho, abre alas para o outsider. Quem é o outsider? É o influencer, é o empresário, é o cara do novo que diz: eu entro para a política e vou trazer a técnica a serviço do povo. Eu entro para a política porque eu sou influencer. Eu entro na política porque eu nunca fui político e, portanto, o meu único currículo é não ter sido
político. E, portanto, eu sou o novo, aí vem todas as acepções do novo, né? Partido ou não partido, e claro, isso dentro está na velha questão de um certo tenentismo, um udenismo, e que está presente. E claro, a primeira questão, isso se transforma num fetiche, né? O fetiche é um pouco do lenço da Desdémona, né? No Otelo, quer dizer, todo o ciúme, todas as coisas estão num objeto. Então agora o objeto é a volta do... Eu não tenho nada para falar, então o que eu falo? Da moralidade, do moralismo. Eu tenho a questão ao meu lado, a técnica, por quê? Porque as pessoas que participaram da formação de um plano partidário são pessoas que vêm maculadas. E, portanto, essas pessoas não podem administrar coisas que casualmente são do público, para o qual as pessoas a vida inteira lutaram, as pessoas são talhadas porque elas estudaram isso, fazem parte da política, e a primeira coisa que tem que dizer é o seguinte, gente, política é uma coisa boa. Os gregos ensinaram para a gente, da polis, política. A primeira coisa é que você não sobrevive sem a política. Amaldiçoar a política todo o tempo é exatamente fazer a antipolítica. Quando a política vai mal, paradoxalmente, a gente precisa fazer mais política. E essa é uma questão que parece que o Brasil não aprende. A lição há pouco do amaldiçoamento da política parece que não aprenderam. Começa de novo, inclusive nos jornalões. Hoje aparece lá o pior do PT na Folha de São Paulo. Claro, aí nada como um bom editorial antes mesmo da posse, para dizer, estamos vigilantes. O udenismo está presente com, estou de olho em você. A Adri separou até acho que o tweet da Marina Elô, né, deputada estadual, não separou, onde ela, que apoiou o Lula, acho que até desde o primeiro turno, está na federação, cai nessa armadilha e faz uma crítica contundente ao governo por ter feito essas nomeações. Quer dizer que vai vir até o próprio fogo amigo, né, vai buscar esse tipo de coisa. Eu queria passar a palavra para o Fernando, depois para o Pedro e para o Lênio, para a gente entrar um pouco nisso. O livro começando pelo Pedro, na verdade, fala sobre isso. O equilibrismo entre políticos e burocratas, né, Pedro? Você analisa algumas leis que foram construídas no governo Lula e Dilma e tenta estabelecer esse paralelo, esse debate. Queria que você falasse um pouco do desafio para o próximo governo, você que estava no grupo de transição, inclusive no GT, discutindo isso. E aí, desculpa se estou misturando temas, mas aí me veio aqui a fala do Alckmin, não sei se você viu, falando do que foi o governo Bolsonaro, que não tem dado para nada, não tem números, não tem como estabelecer política pública, os desafios que estão colocados aí para esses próximos anos, na tua opinião, do Fernando e depois na do Lênio. Super interessante ouvir o Lênio falando, porque é exatamente o tema do livro, né? Assim, inclusive o título, ele falando de fetiche, o título original do livro, que o editor mandou a gente mudar, era o fetichismo da meritocracia. Justamente porque você tem essa ideia de uma tecnocracia, uma meritocracia, né, que você constrói para dentro do Estado e que você cria um fetiche nisso porque você cria uma força oculta em torno dela. Não li o livro ainda, hein? Não li o livro ainda. Olha só. Depois quero te ouvir, depois você lê. Porque é exatamente sobre isso, né? Então, quer dizer, você oculta as forças reais, políticas, por trás daquilo, né? Então, você finge que não é político, você finge que é apenas técnico. Agora, você vai decidir sobre demarcação de terra indígena, né? Eu consigo um bom parecer jurídico dizendo que é para demarcar o que não é para demarcar, né? A técnica constrói as duas coisas de maneira muito sólida. A decisão sobre a demarcação, ela é política, ainda bem, e é por isso que a gente vive em democracia, por isso que você tem eleições, por isso que você tem que decidir que tipo de governo que você quer ter. Então, acho que tem essa
E é claro, acho que tem um pedaço, sim, do debate público brasileiro que o tempo inteiro vai dizer, porque assim, a grande ilusão é a seguinte, é de que uma pessoa bem formada seria capaz de encontrar uma solução técnica para qualquer problema do Brasil, né? E não é verdade, porque as soluções são políticas, elas vão ter que lidar com conflitos distributivos, alguém vai ganhar, alguém vai perder, né? Então, isso vai ter que ser arbitrado politicamente. E o que um pedaço da imprensa, enfim, dos analistas políticos, do debate, dos economistas fazem, é dizer, olha, essa é a única alternativa correta. E quem faz outra coisa é a técnica, né? Está sendo político porque está sendo a técnica. Enquanto que o debate ele é justamente um debate sobre para dar transparência para quais são as decisões políticas, né? Aí, desde isso, você coloca uma restrição. O problema foi, você teve 4 diretores da Petrobras de carreira técnicos que foram presos porque eram apadrinhados políticos, etc, etc, etc. E aí você diz que o problema é porque você nomeava político. É um twist carpado, uma coisa maluca você falar isso. Claro que não é esse o problema. Você tem servidores técnicos de carreira, etc., que vão lá e vão cometer abuso. E você tem políticos que vão fazer uma gestão impecável. Não é essa a questão. Agora, o que você levantou, Renato, sobre a transição, que eu acho super importante, isso não significa que o gestor técnico não é importante. E é por isso que a gente fala de democracia equilibrista. Trabalhar com números, trabalhar com dados, trabalhar com avaliação é o que permite que você faça a escolha de verdade. Você fala, tem 2 alternativas, eu tenho informação suficiente para dizer os mais pobres vão ganhar tanto, os mais ricos vão ganhar tanto, os negros vão ganhar tanto, os brancos vão perder tanto, e entender qual é o conflito distributivo que eu vou ter que arbitrar, e aí a política entra e fala, não, a gente vai ter um projeto de país no qual, por algum momento, negros e mulheres precisam ganhar mais, e outros vão ter que perder, ou vão ganhar menos, entendeu? Agora, para isso, você precisa ter técnicos muito bem qualificados. E esse equilíbrio, né? Você tem momentos em que o político não ouve o técnico, você tem momentos em que o político fala, olha, ninguém aqui pode cumprir o papel que o burocrata tem a cumprir, e você tem o contrário, você tem momentos em que o burocrata se acha político e quer ditar completamente qual é a política pública nessa linha de, olha, qualquer alternativa que não seja a que eu estou dizendo está errada porque eu tenho a legitimidade do concurso e de uma boa formação. E isso é autoritário. Isso abre espaço justamente para que todos os políticos sejam jogados fora, para isso que a gente viu. Eu acho que essa eleição de 22 não é só uma retomada do curso da democracia normal, a volta do Lula, da esquerda, etc., mas é uma volta da política, né? Acho que ter o Alckmin de vice, etc., ela é uma afirmação da política como a única possibilidade de salvar a gente da crise democrática que a gente estava vivendo. E acho que isso é muito positivo. Fernando, entra no debate. Eu como estagiário do Lênio, penso em fazer uma pergunta sobre uma dúvida, né? Primeiro, do ponto de vista, eu sou absolutamente contra, evidente, essa restrição e entendo que o caminho de revogar essa restrição que o Pedro está colocando é a correta e mais, nós sabemos muito bem o que é o discurso técnico e o que a tentativa de se falar de técnico tenta ocultar decisões políticas, né? O que, nas relações de poder, o fingimento técnico, o fingimento médico, né? Eu lhe interno, né, como louco, porque, de fato, eu tenho conhecimento técnico para dizer que você é louco. Mas a minha pergunta é o seguinte, é porque Lênio, diferentemente de Foucault, que sorteia um princípio que não existe, muitas vezes, o Lênio vai à fonte cristalina para falar de princípios. E aí eu pergunto, se a Constituição privilegia a divisão de poderes, se a Constituição privilegia, de fato, o poder político, se funda no poder político, eu pergunto se esse tipo de restrição, de fato, não é inconstitucional, porque a lei não pode criar restrições que ofendem a impessoalidade sem um fundamento constitucional. Quando você impede com que
o juiz saia da magistratura e imediatamente se candidate, há um fundamento. Qual? Nós não queremos que esse juiz, no momento em que está exercendo a sua atividade de juiz, esteja exercendo, prevaricando, pensando no cargo seguinte. O fundamento, princípio aí está em preservar a sua função pública. Certo? Do contrário, me parece que você não está preservando a função pública, porque você está impedindo ele em razão de uma atividade política, que a Constituição, de fato, privilegia e protege. É a pergunta ao Lênio, se não é inconstitucional. Bom, eu respondo e depois tenho que sair, porque eu tenho um compromisso. Olha só, a Constituição está aí também para salvar os políticos deles mesmos, né? Essas restrições que os políticos fazem é contra eles mesmos. Então, a Constituição também, né? A Constituição tem um conjunto de princípios. O princípio é arché, arqué. Por isso que a gente faz a arqueologia, quando aplica o direito, sempre faz uma arqueologia. Arqué, a ausência de princípio, é anarché. A ausência de princípio, anarquia. Arqué, arché. Então, a Constituição estabelece os poderes da República são legislativo, executivo e judiciário, nessa ordem. Isso quer dizer que se todo poder emana do povo, em regra geral, é o parlamento que decide. Então, e a Constituição estabelece que devemos desigualar a desigualação. Ora, a desigualação da desigualação é uma tarefa política, é uma tarefa de políticas públicas. O Estado faz políticas públicas via governo, através de impostos que devem ser com alíquotas distintas e deve ter poder de intervenção na economia visando desigualar a desigualação, porque é exatamente por isso que é feita uma Constituição sem fazer rima. Isso quer dizer, efetivamente, que quando se faz uma restrição à própria política, e principalmente com relação a estatais, que são o braço da desigualação de qualquer Estado, que tem a pretensão de ser social, porque o Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza e fazer justiça social, evidentemente que não seria forçado dizer que estas restrições são restrições inadequadas ao exercício da política do Estado a partir do governo e, portanto, restrições aos seus quadros, por exemplo, poderiam ser vistas como inconstitucionais nesse ponto, sim, né? Fazendo uma peroração aqui, uma sustentação oral de minha tese aqui, né? I rest my case. Pedro, você votaria a favor? Eu já acompanho o relator nesse caso. Sem dúvida, sem dúvida. E saio Querido. Deixa eu dar só um superchat para você, Lênio, antes. O Lênio, a Lourdes, o professor Lênio, muito chá de limão, mel, gengibre, se espirrar, saúde, nosso futuro ministro. E tem... Obrigado. Gostei do se espirra. E o Luiz Campos Rojo, da Paraíba, diz: Lênio Fernando full pistolas, não é a arma, tá certo. Tá certo. Bora lá, Lênio, vai lá. Obrigada, Lênio. Um abraço, Renato. Então. Um abraço a vocês, obrigado pelo Dri, convite. Pedro, eu vou ler o livro, depois te dou o retorno. Fernando, querido, abraços, até. Tchau, tchau. Valeu. Até a próxima. Fernando, você quer dar uma palavra final? Não, Fernando já saiu, ficamos aqui. Eu tenho uma pergunta, porque agora a gente chegou ao extremo do Bolsonaro ter colocado militares, né, em todos os cargos aí, por exemplo, na saúde, a gente em plena pandemia, a gente teve o Pazuello, que não sabia nem o que era o SUS e tudo nesses cargos. Como que você vê essa questão? Só vamos subir, enquanto o Pedro responde, já subiu o Eduardo Meirelles, que tem informações do encontro do Lula com os caras. Depois da fala, da resposta do Pedro, ele também já entra. Bem-vindo, Duda. Bem-vindo, Duda. Boa tarde, Rovai, Pedro, Dri, tudo bem? A todos e a todas, tudo bem? Bom, primeiro o Pedro responder, Duda. Não, rápido. Acho que você tocou num ponto chave, né, Adri? Acho que assim
os militares, eles são a expressão dessa falsa técnica, né? O Brasil, por muito tempo, acreditou que, pelo fato da pessoa ser militar, significava que ela tinha uma habilidade técnica para fazer qualquer coisa, né? O que, evidentemente, é um absurdo em si, né? Só a própria ideia disso é uma visão militaresca da sociedade, muito comum, cada vez mais comum na América Latina, é importante que se diga, mesmo em governos de esquerda, como no México, etc. O governo tem se militarizado, enfim, na Venezuela, etc. E em governos de direita também, muito, e acho que é um grande problema. E que parte dessa ideia, quer dizer, porque ele fez uma formação técnica, etc. e tal, ele entra lá e você tem uma neutralidade, como se fosse uma expressão direta da soberania, do Estado, etc. Não é verdade. Primeiro, assim, quem são os militares no Brasil? De qual classe social, né, os generais a qual eles pertencem, com quem eles convivem, etc. E vão expressar isso, vão expressar e é isso que a gente fala bastante no livro, sobre os juízes, sobre os promotores, quer dizer, eles vão expressar a visão política da classe social a qual eles pertencem, né? E a carreira vai moldando aquilo, né? O poder molda aquilo, né? Então, aquilo a gente vê, algo que é pretensamente neutro, é uma visão extremamente política. Os militares, aí só antes de passar para o Duda, os militares... eles começam a voltar a ter uma opinião política. Assim, para mim, tem um texto meu de 2008 sobre Raposa Serra do Sol, que é criticando, porque ali os militares começaram, o general Heleno, né, começa a criticar o próprio governo por uma decisão política correta, respaldada pelo Supremo, né? Com Aldo Rebelo junto. E aí eu falo, olha, tem uma aliança que está se formando aqui entre a ala mais conservadora dos militares e a ala mais atrasada da agricultura, que a gente, do agronegócio, que a gente precisa ficar atento, porque pode ser algo muito perigoso. Isso foi em 2008, né? E era justamente aquilo, tinha uma coisa política, um movimento político nascendo, né, fantasiado de técnico, de nacionalismo, etc., no Exército. E na época tinha como aliado uma pessoa que era do Partido Comunista do Brasil, o Aldo Rebelo. Você deve se lembrar muito bem, né, Pedro? Lembro bem. Esse debate foi um debate muito caro, porque dentro do governo Lula, gente que se dizia de esquerda defendia a tese dos militares. Eu vou entrar com o boletim, ficar mais um pouquinho, Pedro, você claro. Pode, né? O boletim do Duda, falando sobre o discurso do Lula, agora muito bonito, muito simbólico, com os catadores, é isso? Que ele participa sempre, né, Duda? Ele sempre fez isso, mesmo durante o governo, e o Duda tem alguns destaques aí do que o Lula falou. Sim, é uma tradição de Natal o Lula participar desse evento com os catadores de rua, que é organizado pela Organização dos Catadores de Rua. Ele está presente desde 2003, só não esteve no período em que estava preso lá em Curitiba, mas uns destaques que eu separei aqui para poder ler para vocês, ele deu a informação de que retorna hoje para Brasília, hoje à noite, que deve ficar aqui até a véspera do Natal, e que após o Natal retorna para Brasília e aqui permanece até o dia da posse. O presidente começou dizendo que o povo pobre, o povo de rua, não tem dinheiro para comprar passagem de retorno para casa, que sequer consegue chegar ao prefeito, ao poder público, e afirma que, enquanto presidente, é ele quem vai atrás dos catadores e moradores de rua para poder conversar e encontrar uma solução definitiva para essa situação. E que os governadores e prefeitos que tratam esses homens e essas mulheres como vagabundos são eles os vagabundos. E que ele passou na Cracolândia e que ficou ficou muito chocado com o que viu. E ele afirmou que vai levar todo o staff, o primeiro escalão do governo, na Cracolândia para poder verem o que está acontecendo. E ele usa São Paulo como referencial porque São Paulo é a maior cidade da América Latina, mas ele pretende aplicar toda essa política pública voltada aos moradores de rua, voltada aos catadores no país inteiro. Ele também firmou um compromisso com o padre Júlio Lancelotti de retornar a São Paulo e que ele organizasse
um novo evento das organizações dos catadores de rua com reivindicações para que possam solucionar o problema dessa população. O Lula também afirmou que a partir do ano que vem vai começar um trabalho de conversar com cada homem, com cada mulher, mas não só um trabalho para levantar números e dados, como tem feito os últimos governos. Ele quer conversar, quer saber o nome, quer saber de onde veio e quer saber também os motivos que levaram a pessoa para a rua. E também quer pegar essas pessoas e, a partir desse tratamento humanista, humanitário, ele chegou a falar em amor e paixão, começar a voltar a dar dignidade para esse povo. Ele falou que quer retomar políticas do ex-prefeito Fernando Haddad, que dava, de certo modo, um local para eles dormirem, tomarem banho, se alimentar e até mesmo cuidar dos animais de estimação dos catadores e dos moradores de rua. Então, esse foi um compromisso que o Lula firmou com o povo de rua, com o povo que cata também o material reciclável, e vai ter uma parceria muito forte aí com o Padre Júlio no próximo ano. Isso na semana que o Bolsonaro vetou, né, a lei do Padre Júlio Lancelotti. Muito simbólico também. Olha só, obrigado, Duda. Se você quiser continuar por aí, que eu tenho algumas coisas para perguntar para ti, mas queria voltar ao Pedro, porque é o seguinte, na parte 4 do teu livro, que é Democracia Equilibrista, Política e Técnica na Promoção da Democracia, você fala de 3 legislações que eu considero também marcos na história do Brasil, que é Estatutos Pós-Indígenas, o caso da Lei Seca e o caso do Marco Civil da Internet, né? E aí, eu queria que você falasse um pouco disso e, ao mesmo tempo, desse processo que você viveu por dentro, do GT, do grupo de transição. Eu tenho comentado aqui, Pedro, que eu não me lembro de um processo tão colaborativo, tão amplo do ponto de vista político, já, né, por ser de frente ampla, de vários setores da sociedade, como essa transição do governo Lula que se deu agora no CCBB com mais de 500 pessoas. E com tanta gente de áreas tão diferentes e tão capazes, né? E que, se isso for um sinal do que pode vir a ser o governo Lula, me parece um sinal grandioso, muito, 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 muito interessante. Queria saber se você acha isso também e que falasse do capítulo 4. Não, acho totalmente. Para mim foi uma experiência muito rica e talvez para começar a falar disso, vale falar, teve um dos dias que a Folha de São Paulo deu uma manchete, acho que foi a manchete do jornal, que era de que a transição estava inchada, né? E eu achei que aquilo representava uma bagunça, um caos, etc. E eu achei muito curioso, assim, porque ela, assim, em geral, esse discurso é um discurso imediatamente associado a gastos, está colocando muita gente, né? Essa coisa meio denista porque isso vai gastar muito dinheiro. As pessoas, a grande maioria lá, eram voluntárias, né? Ou seja, não era que estava ocupando aqueles 50 cargos, não teve aumento de cargo para isso, eram pessoas voluntárias. O que você tinha era muita gente participando mesmo, muita gente trabalhando. E isso exige conversa, exige acordo, exige paciência, e opor isso a uma boa gestão, né? Para mim, é a expressão de um certo desprezo pela democracia, porque a democracia exige paciência, exige acordo, não pode ser a tomada de decisão a priori. Se você tomou a decisão a priori, sem ouvir ninguém, ela é mais rápida, mas ela é uma decisão certamente menos legítima. Para mim, o grande exemplo disso é o Marco Civil, que eu conto a história no livro, eu era secretário de Assuntos Legislativos na época, e o presidente Lula deu para a gente, na época, a missão de construir uma legislação né, que afirmasse direitos na internet, era uma resposta até às tentativas de criar crimes de internet, né, que iam perseguir as pessoas, etc. Então você conseguia afirmar direitos. E a gente criou, na época, isso foi a primeira experiência internacional de construção colaborativa pela internet de uma legislação. E a gente criou um blog, na época era isso, né, que você primeiro discutia as ideias que tinha que estar na lei,
e depois você tinha que ir, aí foi feito um projeto de lei, você comentava artigo por artigo, e não eram só os cidadãos comuns, mas todas as associações, a própria Polícia Federal, o Itamaraty, a gente forçou que o debate fosse público, que essas organizações, se alguém mandava para a gente uma contribuição, a gente botava termo e colocava lá na internet para todo mundo comentar. Aquilo foi gerando uma aliança e um acordo entre as grandes plataformas, a Polícia Federal, os movimentos da sociedade civil de software livre, etc., que gerou o Marco Civil. E era um acordo tão forte, no livro eu conto essa história, que possibilitou derrotar o Eduardo Cunha, né? Porque você tinha ali tantos atores que tinham, de fato, estava todo mundo concordando, porque foi convencido, porque participou publicamente daquilo, e o Eduardo Cunha, que tinha as teles, que foi o único que não entrou no acordo, perdeu a batalha e o Marco Civil foi aprovado. Claro que isso demorou, claro que não foi uma legislação feita por um grande especialista que saiu em 1 minuto e colocou por medida provisória. Foi um processo longo, mas foi um processo que fez uma legislação com essa legitimidade e que enfrentou os interesses privados que não queriam se colocar publicamente, né? Então, eu acho que a transição tem muito essa... O outro capítulo que você cita é um episódio que eu conto da Conferência Nacional dos Povos Indígenas, onde um indígena começa, dentro daquelas conferências que eu estava muito acostumado a participar e que era sempre o mesmo tipo de discurso, em geral, um homem branco, bem articulado, que levava as coisas. Eu lembro que começou um indígena, eu conto no livro isso, um indígena, primeiro chega um indígena jovem, que falava bem português, faz um discurso lindo, fala, esse aí vai ganhar a discussão. E aí depois vem um senhor de idade, indígena, que falava mal português, começa a contar uma história que para mim não tinha nada a ver com o que estava sendo discutido, mas era uma história longa, etc. E eu falei, bom, esse aí não tem como ganhar, porque só ganha um tipo de discurso específico. Mas, como o público era de indígenas, aquilo foi virando a sala de uma maneira e a discussão foi completamente transformada por aquela fala. E aí me deu esse estalo de como o tipo de discurso que a gente tem do homem branco, organizado, estruturado, desse jeito, etc., também impede barreiras, impede outras visões de aparecerem, que processos participativos tem que saber acolher. E eu acho que isso foi muito interessante da transição. A gente estava no nosso grupo de relações exteriores, você tinha, enfim, uma quantidade grande de mulheres negras, pessoas que não estavam, em geral, participando do debate sobre relações exteriores, sobre política externa brasileira, ali colocando questões chaves sobre questão de gênero e política externa, sobre questão de clima, sobre a questão racial no Itamaraty. Aquilo estava lá, estava dado, e estavam discutindo com o Celso Amorim, com o Aloysio Nunes Ferreira, aquilo foi muito, eu acho, potente, assim, eu senti uma coisa que se o governo, de fato, conseguir por essa linha, acho que não tem nada de inchado nisso, ao contrário, é o resgate da política e da democracia como algo, né, que pode gerar resultado muito positivo. Pedro, antes de você sair, vamos lá, última propaganda aqui. Você aproveite agora para comprar. Aumenta aí, Dria. A Democracia Equilibrista, Políticos e Burocratas no Brasil, da Companhia das Letras. Mas compra onde? Em qualquer lugar, no site da companhia? Qualquer livraria tem. Por enquanto, qualquer livraria tem. Qual o preço do livro? Kindle, tudo. Quanto aí, que presente tá? de Natal para a galera já, né? Quanto está o livro, Amigo Pedro? Secreto. Acho que depende da livraria, mas não sei, 60 e pouco, alguma coisa assim. Ah, no Kindle deve ser mais barato, né? Isso. Maravilha. E você tem algum destaque final, Pedro, para fazer? Fica à vontade, a palavra é sua. Não, agradeço muito o convite e espero que a gente volte a poder discutir temas de políticas públicas, de democracia e tal, porque a gente passou muito tempo tentando proteger a democracia, acho que agora é o momento da gente fazer a democracia entregar políticas públicas e, enfim, benefícios para as pessoas que mais precisam. Muito bom. Muito bem. Legal. Obrigada, Pedro. Muito bom. Tchau, prazer. Valeu. Até a próxima.